Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Aí a pela gente vai vida, pela conversando, Adri. paz. Amém. Amém, minha amiga. A gente vai conversando. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo, você tem liberdade de agir aqui através da minha boca, Pai, dos nossos corações. Para quem for ouvir depois esse devocional na mesa com o Pai. Mesa representa altar, altar representa entrega, Pai. E toda mesa tem comidinha, que nós possamos nos alimentarmos dessa comida de hoje, Pai. E digerir com muita calma, que o Espírito Santo nos conduza em todo o processo. Obrigada por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou trazer hoje. Nós somos. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito da dualidade. E existe mesmo, bem e mal, dia, noite, preto e branco, né? A dualidade. Eu amo blusinhas com uma manga só e a outra sem. Eu gosto disso. Mas por que cada um, claro que tem um gosto? O que que isso tem a ver com o nosso devocional? Que temos a dualidade dentro de nós. E aqui que a gente decide muita coisa, né? E o que eu quero trazer hoje, que a nossa identidade, ela é firme, ela é posicionada em quem nós somos. A gente não tem dúvida disso, temos que ter convicção. Mas nós temos dentro de nós as naturezas, que nós temos a natureza adâmica, que nós já nascemos, já trouxe isso muito da nossa comunidade de fêmeas, para fazer os nossos desejos, do nosso jeito, porém, nós já temos consciência, por meio de Jesus Cristo, da natureza cristã, da natureza de Deus mesmo, de Cristo. E muitas vezes essa natureza, ela não briga fora, ela briga dentro. E aqui que eu quero trazer três referências bíblicas, pautadas em três, para a gente poder trazer isso como uma reflexão para o nosso dia. E aí eu vou começar, já não sei se você está acompanhando, né? Como você está indo aí, eu vou trazer o livro de Ruth, eu vou trazer Gênesis e vou trazer Lucas. Começando com Ruth. Semana passada eu falei de Ruth, mas eu gostei muito de ler esse livro. Tem muitas chaves, grandiosidades aqui dentro. E ali eu especifiquei que Ruth, ela foi resgatada por Boaz, né? E que hoje nós, não é o Boaz, né? É Jesus. E tudo aquilo que a gente, depois que a gente é resgatado, a gente gera algo que ela gerou ali, Boaz, né? Ou ela gerou Obed, né? Ela e Boaz geraram Obed, que foi da linhagem de Jesus, que geraram Davi ali. Porém, o que eu quero trazer hoje, lendo essa história, e eu sempre ouço ministrações, me levou para um começo do livro de Ruth. Eu vou ler aqui o capítulo 1, do 1 ao 19, e aí a gente vai entender exatamente o que eu quero trazer. Então, Ruth começa falando assim. Aqui depois eu quero fazer um outro devocional falando de Noemi, mas hoje eu quero trazer aqui Ruth e órfão, né? São as duas noras. Na época de Juízes, houve fome na terra. Um homem de Belã de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Moabe é um povo que adorava outros deuses. O homem chamava Emeleque e sua esposa Noemi, e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, eles foram para uma terra que adorava outros deuses, teve pecado, enfim, é uma história que está lá em Gênesis, depois vale a pena ler e meditar nessa palavra. Mas o que eu quero trazer aqui? Como eles foram morar lá, então eu vou ler, ó, na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Por causa da fome, por causa de uma necessidade, eles foram para uma terra por causa da fome, eles foram para uma terra que ainda adorava outros deuses. Morreu Emeleque, marido de Noemi, e lá ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Os israelitas naquela época não poderiam casar com as mulheres estrangeiras, apesar de eles estarem nessa terra. Uma chamava Órfã e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, moraram também Malom e Quilom. Morreram também Malom e Quilom. Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com suas duas noras, partiu ao lugar aonde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido.
Então deu-lhe beijos e despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Então a Noemi estava voltando para a terra dela, né? E, porém, ela falou para as noras: Bom, procura, voltem para suas mães, para suas famílias, tenha a oportunidade de casar de novo. Tenha a oportunidade de casar de novo. Porém, elas começaram a chorar. Não, 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 não vou. Nós vamos com a senhora. Eu não consigo imaginar, né? Oi, Mi, bom dia. Nós estamos no livro de Ruth. Ruth, semana passada eu fui em Ruth, trazendo ali o remidor, mas hoje, estudando um pouquinho mais de Ruth, elas caminhando ali com a sogra volta e elas, não, 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 as duas. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Poderia ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Quer dizer, ela está indagando, né? Como que vocês vão continuar comigo se eu não vou ser mais sogra de vocês? Voltem lá para a família de vocês e refaçam a família de vocês. Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que me casasse essa noite e depois desse filho, iriam então, desse filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Isso daqui eu vou trazer em outro devocional. Mas seguindo, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, ó, aqui. Então vamos lá. Então, o marido morreu, ela está voltando. Eu estou em Ruth, tá? Ruth 1, tá, Mi? Ruth 1, que ali, isso. Ali, então, só desenhando aqui. Então, os maridos morreram, ficaram ela, a sogra e as duas noras, e ela estava voltando, Noemi, para a terra dela, para Judá, Belém de Judá. Estava voltando. Por conta da fome, elas saíram e foram para morar em Moabe. E ali os filhos casaram com essas estrangeiras. Como eles morreram, a Noemi decidiu voltar. Vamos trazer Noemi aqui como o Espírito Santo na nossa vida, fazer uma analogia. E vamos trazer a órfã e a Ruth como se fosse nós, tá? Como se fosse nós mesmos. Eu estava falando aqui de dualidade, Michele. A Jéssica já estava aqui e a gente vai navegar aqui um pouquinho, que essa dualidade está dentro de nós, né? Temos o preto e branco, o dia e a noite, né? Então, o frio e o quente, essa dualidade dentro de nós. Vamos imaginar então a Noemi como Espírito Santo e a Ruth e a órfã como se fossem nós mesmas. Porém, ela todo tempo volta, meninas, para suas famílias, para suas mães e refaçam a vida de vocês. E elas não, não, não choraram, não vamos, não vamos, não vamos. Aí a Noemi apertou mais um pouquinho. Por que eu estou querendo dizer? Às vezes a vida insiste um pouquinho mais em fazer teste com a gente. Deus não traz tentação para nós, mas ele põe nós em prova. Põe nós em prova. Elas eram estrangeiras. Porém, a Noemi falou, elas, não, não, não. A Noemi trouxe as dificuldades, mas vocês vão esperar? Vocês não têm nada comigo, porque naquela época a mulher sem marido tinha todo um contexto. E elas, não, não, vamos esperar. Noemi apertou mais um pouquinho. Será que vocês vão esperar? Então, elas começaram a chorar de novo. Depois, órfão, deu um beijo de despedida de sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Órfão desistiu. Licitamente. Licitamente. Às vezes a gente quer algo de Deus que está pondo a gente em prova e aí fica muito difícil, a gente vê as dificuldades lícitas e desistimos. Órfão teve todo o direito de desistir, mas Noemi não desistiu. Noemi ficou, quem não desistiu foi Ruth. Ruth não desistiu, ficou com Noemi. Lá no 15. Então Noemi aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, porque era estrangeira. Volte com ela. Apertou Ruth de novo. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde você fores, eu irei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, letra maiúscula, será o meu Deus. Aonde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, e outra coisa que não a morte me separe de ti. Olha só, ela decidiu, ela não sabia como ia ser, era uma estrangeira, indo para uma terra, nem sabia quem era, um Deus que nem sabia quem era. Olha o nível de confiança.
Isso porque era uma estrangeira, veio de uma terra de outros deuses, e nós que conhecemos o nosso Deus mesmo, e muitas vezes a gente desiste porque não confiamos num Deus invisível. E eu estou falando de Ruth e órfão dentro de nós, essa briga é dentro de nós. Órfão desistiu licitamente. E Ruth insistiu, insistiu. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, olha o que Deus quer de nós: decisão. Acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntou às mulheres, mas ela respondeu. E aí é um outro contexto aqui que depois eu vou trazer. O que eu quis trazer nessa primeira passagem de Ruth? Do 1 ao 19. A órfã, voltando a dizer, e a Ruth está dentro de nós, entendendo como o Espírito Santo nos guiando, as vozes. E aqui o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Aqui é um mentor que muitas vezes já passou por uma situação e está levando a gente para um caminho, né? Um mestre, um pastor, alguém, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. E ele direcionando a órfã, a Ruth o tempo todo. Porém, elas o tempo todo. A órfã decidiu voltar. E a Ruth decidiu persistir. E decidiu. E é aqui que eu quero deixar para nós esse nível de confiança dentro de nós. Porque quando a gente sabe quem a gente está posicionada quem é o nosso Deus, um Deus que é mais que o dono do ouro e da prata, ele é nosso Pai, que não deixa faltar nada, um Deus de fidelidade. Mesmo que a vida traga alguma circunstância que faz a gente de forma lista decidir, a gente decide seguir. Decide seguir em Deus. E é aí que eu vou para Gênesis 25. Vamos lá fazer uma analogia agora com Gênesis 25. Um pouquinho para trás, Gênesis 25 conta a história, né, de Esaú e Jacó. Gênesis 25, a gente vai do 21 ao 34. Eu vou começar a ler aqui do 21 ao 34 para entender também essa dualidade. Vou voltar só um pouquinho antes, lá no 19, terminou falando assim: Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, Arameteu de Padã, e irmã de Labão, também Arameu. Opa, tô engasgando hoje. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. Olha só, gente, a Bíblia sempre traz a graça de Deus, a misericórdia, a bondade dele, de repente dele. Ela era estéril. O Senhor respondeu: a sua geração, Rebeca, a sua mulher engravidou. Os meninos empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Ela engravidou, o Senhor deu a graça dela engravidar, né? Ela respondeu à oração e ela engravidou. Porém, a barriga se mexia muito, 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 muito. E ela perguntou ao Senhor: por que que minha barriga mexe tanto, já com gêmeos? Aí disse o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. Dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha que duas nações estavam dentro dela, Isaac e Jacó. Ao chegar na época de dar à luz, confirmou que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelo. Por isso deram o nome de Esaú. Esaú era o primogênito ruivo e cheio de pelo. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Jacó é aquele que agarra o calcanhar. Em algumas versões também traz como um enganador, tá? Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Aí aqui vai destrinchar um pouco mais a história. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú. Olha aqui a divisão dos pais, porque gostava de correr de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. O que é faminto? Com fome, com necessidade. Né? Vamos trazer que a fome é uma necessidade. Uma necessidade e uma necessidade lícita. Cuidado com as coisas lícitas. Nem tudo que é lícito nos convém. Muitas vezes a gente é tentado e muitas vezes a gente é provado
nas coisas lícitas, naquilo que nos falta, na necessidade. Mas a gente só cai por conta de uma coisa que eu vou trazer aqui para nós. Esaú chegou faminto, voltando do campo. Pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também fui chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito do filho mais velho. A primogenitura tem um valor, Michele. Você sabia que numa venda de um imóvel, vamos imaginar de uma herança, 50% tinha que ser do primogênito antigamente. Tinha que ser, não era. E os outros 50% era dividido no restante dos irmãos. Eu falo para minhas irmãs, elas ficam doidas. Como nós temos o direito como a gente, o que eu quero dizer é que a primogenitura tem um valor. E espiritualmente tem um mais valor ainda. O primogênito é muito atacado. Tanto que lá no tempo do Egito, das pragas, cria os primogênitos. Os primogênitos têm não é à toa que os primogênitos são mais atacados que os outros irmãos. Mas também as bênçãos, também, quando vem para eles, também é repartido nos irmãos, né? Então aqui Jacó já sabia disso, respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Olha, a gente dentro de uma necessidade fala: estou quase morrendo. Do que me vale esse direito? Olha, ele não sabia quem ele era. Ele não sabia, porque se ele tivesse convicção de quem ele era, Jacó tinha, porque Jacó, o que ele pediu? Eu te dou, mas me dá o direito de ser primogênito. Olha, ele sabia o valor que a primogenitura tinha. E aí ele respondeu: olha só, como a gente é ingrato, a gente não sabe o valor de que nós somos. O que me vale esse direito? Olha, que pecado. Deus, que o Senhor nos perdoe se nós temos esse tipo de pensamento, Senhor. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou, é isso que eu queria trazer. Muitas vezes a gente despreza quem a gente é. Desprezou, ele desprezou por conta de uma necessidade, o direito de ser filho mais velho. Aí eu vou lá fazendo uma analogia, gente, olha só. O que que significa isso para Deus? A gente desprezar. Eu estou trazendo na comunidade fêmeas, o mês passado eu falei sobre sexualidade, e sexualidade ele é mais espiritual do que carnal. E um sexo bom que é feito, que o Senhor fez para ser dentro de um casamento, a troca ali, a celebração, ela é para santificar, não para ser imoral. Então, santificado é aquilo que é feito na vontade do Senhor, é para glorificar o Senhor. E lembra que eu trouxe a dualidade, o dia, a noite, o bem e o mal? Vida e morte. Tudo é sobre vida e morte. Tanto que eu já trouxe aqui e falo para os meus filhos, não é mais sobre certo e errado, é sobre vida e morte. Para onde vai levar? E a gente tem que ter muita consciência disso. Uma Noemi para ir direcionando, mas muitas vezes a gente é provado. Para onde está o nosso coração? Está na necessidade de comer, da fome? De voltar para a família como o órfão voltou? Porém, indo um pouquinho para frente em Hebreus 12:16, quando eu trago que santidade e imoralidade é a dualidade que vive dentro de nós. A santidade é fazer a vontade do Senhor. A imoralidade, como eu trouxe na comunidade, é aquilo que é fora da vontade do Senhor. Tudo que é imoral. E a palavra imoralidade, ela no grego significa porneia, por isso da pornografia. Por que isso que pornografia é tão imoral? Não só pornografia, mas trazendo, não só a gente imagina que é filme pornográfico, não é sobre isso. É fazer o sexo fora da vontade do Senhor. E tudo que é fora da vontade do Senhor é imoral. Tudo que é fora da vontade. Qual que é o propósito? E aí, o que, que eu já trouxe? O problema não é o erro, né? A mentira é o engano. O engano é muito parecido com a verdade, só que a finalidade, a intenção é santificar ou a imoralidade. E aqui, só para a gente ver como é sério isso, olha, como é sério isso. Às vezes, por causa de uma necessidade, lista órfã voltou, por conta de uma necessidade, um vazio. Esaú vendeu a primogenitura dele por uma necessidade, por um prato de lentilha. E aí a gente vai lá para Hebreus, só fazendo uma analogia com Hebreus, Hebreus 12:16. Olha claramente, Michele, como está escrito Hebreus 12:16. Que não haja nenhum imoral, ou profano, ou pornográfico, ou porneia, né, que traz no significado, como Esaú, que por uma única refeição, por uma única necessidade, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Conseguiu achar na sua Bíblia? Hebreus 12:16. Olha que sério isso.
Tá até grifado. Olha, olha, eu vou ler de novo. Que não haja nenhum imoral. Olha, colocou esse movimento dele por conta de uma necessidade como imoral. O que que é imoral? Fora da vontade de Deus. Olha, ele vendeu por uma necessidade. Quantas vezes por uma necessidade a gente se vende? E a gente fala, é porque eu estava com fome. Olha, que não sejamos imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu seu direito de filho mais velho. Olha, órfã, voltou. Ruth seguiu, confiou naquilo que ela nem sabia. Jacó, sabendo, Jacó sabia que ele era. Tanto que depois lá, dessa história longa, essa história é bem longa, ele foi confrontado com o anjo lá na briga com o anjo perguntou, e aí, quem você é? Ele teve toda a oportunidade de novo falar, eu sou enganador, né? Sou enganar, né? Sou Esaú, enganar como ele enganou o pai. Só que ali ele pôs para fora, eu sou enganador, eu sou Jacó. E ali, porque ele era autêntico, estou te falando, ali, mesmo tendo todo esse contexto. Aí o anjo falou: não, é Israel, aquele que prevalece, né? Então ele sabia quem ele era. Jacó sabia, tem toda uma história, e Deus mudou a história dele depois, né? Como Israel mesmo. E me chama muita atenção o convite hoje para nós e para mim, que a minha boca está mais perto do meu ouvido, e tudo que eu trago na nossa comunidade, eu falo que Deus fala muito comigo. Será que muitas vezes eu sou a órfã? Ou estou sendo a Ruth? Então, será que eu não estou sendo Esaú ou Jacó? E aí, para fechar com um clássico, Michele, um clássico. Marta e Maria. Vamos lá para Lucas 10, 38 a 42. Esse clássico. E é aqui que eu quero fechar. Lucas 10, do 38 ao 42. Não sei se você achou aí. Assim, no 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos serviços e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, ao nível de ousadia de Marta, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dando ordem para Jesus, diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor ainda, deu ouvido para ela, ousada. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma, eu até grifei, apenas uma é necessária. Quantas vezes a gente está fazendo 500 coisas ao mesmo tempo? E apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O que eu quero trazer aqui? Às vezes a gente faz tanta coisa ativista, quer estar na igreja, está aqui fazendo, esquece o estado de presença das coisas, seja como em qualquer área da nossa vida. E eu falo que tempo de qualidade é um dos atos de amor, né? E até para Deus, Ele quer o nosso tempinho, não aquela coisa, Pai, obrigada pelo dia de hoje. Nós confiamos no Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai do Filho. Já está lá dentro do carro, já está lá dentro da rua. Gente, o Senhor quer um tempo de espera, nós, né? Nosso. E muitas vezes a gente não faz isso por maldade. Isso que eu tô te falando, isso tudo tá dentro de nós. É um ativismo, é uma coisa, ainda mais essa rotina louca que a gente tem. Deus fala para ela, para Jesus falar para ela, Marta, Marta, é uma coisa, já basta uma coisa de cada vez, uma coisa. Maria que escolheu a melhor parte. Jesus, ele sempre aproveitou para nos educar nas situações. E eu falo para os meus filhos, eu, Adriana, eu gosto de educar os meus filhos na situação. Ontem nós fomos no shopping aqui, foi aniversário do Felipe, eu almocei com ele, mais tarde a minha mãe veio, à noite veio o pai, aquele dia corrido. E passamos a tarde mesmo com ele. E eu fui almoçar com ele e fui escolher o McDonald's. Michelle, lembra? Já fui no aniversário do Felipe McDonald's. Eu falei, filho, quando você era pequeno, você sempre escolheu. Eu falei, filha, você escolhe, a gente vai almoçar hoje, né? Ele foi para a escola de manhã. Amanhã eu acho que eu quero McDonald's. Falei, nossa, tantos anos você era pequeno, era vivia no McDonald's, depois fez outra coisa. E ali a gente passou na loja de bolo. A gente passou numa lojinha de bolo para cantar com a fatia, né? Cantar parabéns ali, eu e ele só, né? E depois minha mãe veio mais tarde, outro bolo, e o pai veio mais tarde, outro bolo. Ô, menino generoso. Porém, quando eu estava ali com ele, a gente sentou nessa doceria, pediu um pedacinho de bolo, uma fatia, era para degustar, para celebrar.
e ali a gente estava, e a Ana pediu um bolo, um pedação, a Ana pediu, um pedação de, a mulher cortou e ela falou que tá bom, e não conseguiu comer, tinha comido, já tomado café, já tinha tomado lanche, e ali eu aproveitei nesse caminho e falei, qual a necessidade de você pegar esse pedação de bolo? Qual foi a necessidade ali? O que que foi, né, deitar? E houve um desperdício desnecessário, né? Não estou falando do valor que foi a mais, não é sobre isso. Não é sobre o valor. Sim, ele é só para a gente olhar. Mas a quantidade, trouxe para casa. Aí à tarde tinha outro bolo, que minha mãe trouxe outro bolo. Então tem um monte, né? Um monte de bolo. E o objetivo era a gente comer, degustar ali. Não importa que pegasse um pedação desse, que ela tivesse com vontade de comer. Porque às vezes a gente está com vontade. Ou pegasse o menor e depois repetisse, né? Enfim. E ali eu aproveitei o que eu estou querendo dizer, que Jesus muitas vezes nos corrige na caminhada mesmo. Ali é no dia a dia, como nós, como mãe, né? Os filhos fazem alguma coisa, eu aproveito e vira um tema. Na minha vida, quando acontece alguma coisa comigo, gente, ó, aconteceu isso comigo, senta aqui, vamos aproveitar, porque, né? Nós somos corrigidas também, e aquilo que eu sou corrigida, que eu aprendo, eu compartilho com eles. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, que eu quero trazer hoje, que nós temos duas realidades dentro de nós. Dentro de nós, não é fora. A Marta não é a vizinha. Clica de ser essa mesa é devocional na mesa com o pai. O alimento é para nós. Essa comidinha aqui não é para a vizinha, para o marido, para a irmã, é para nós. E aqui é meu convite. Quantas vezes o Espírito Santo me espremeu e eu fui lá e recuei como órfão? De forma lícita. Quantas vezes ali eu estou tão espremida pela realidade ali, pela necessidade, muitas vezes financeira que eu mesma passo. Quantas vezes já chegou uma oportunidade, eu estou passando pelos meus desafios ainda, uma pessoa falou, você não quer vender uma parte da sua empresa? Eu falei, nossa, minha empresa já está com o cara querendo comprar, mas eu não vou vender. E ali, pela necessidade, eu podia ter vendido para uma pessoa agora, nesse contexto, qual que é a necessidade? Falei, fulana, tomara que um dia você venha comigo, mas não pela necessidade. Porque se eu plantar uma semente de necessidade aqui, ela vai gerar fruto de necessidade ali. A ideia não é essa, a ideia é somar. Então, quando você sabe quem você é, que você tem um pai que provê, um pai provedor que já proveu, por que que ele não vai prover de novo? Você não precisa vender esse prato de lentilha. Por isso que eu falo que o Deus para nós tem que ser igual um peixe no mar. Tudo que o peixe precisa está no mar. Se ele sair do mar, ele morre. Tudo que nós precisamos não está fora, está dentro, que é em Deus. Esse é o jardim, quando eu trouxe segunda-feira, no jardim que tudo que nós precisamos. E vem as propostas, vem as provas, indecorosas, inclusive. Mas não, quando a gente sabe quem a gente não perde o nosso direito de filho, nosso direito de rainha, de primogênita, no caso aqui. E quando eu trouxe aqui para fechar, que muitas vezes a gente age como Marta, ainda mandando em Deus ali, em Jesus, né? Deus, faz aí, né? Libera aí. Não tá vendo, não, que eu tô passando por essa injustiça toda. E aqui que eu queria deixar para nós no dia de hoje, queria ouvir um pouquinho você, Michele. E eu me identifiquei muito com essa passagem, e esse é o convite. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa necessidade? Quando a gente sabe quem a gente é e para onde a gente está indo, a gente não se desvia voltando para trás como a órfã. Não se diz, não vende a nossa primogenitura como Isaú. E muitas vezes não fica ali perdendo a melhor parte como Marta. Traz um pouquinho de você. Na verdade, tudo depende de aonde está o seu Deus na nossa vida, né? Quem é o Senhor para nós? Somos obedientes, somos falhas, óbvio, né? A gente erra o tempo todo, mesmo querendo acertar, mas quem é o Senhor para nós? Eu acho que tudo depende da clareza do nosso coração. Se a gente sabe que Ele é Deus e que Ele vai fazer, não importa a circunstância, não importa como Ele vai fazer, eu acho que fica mais fácil. Mas nesses três exemplos, eu acho que o Marta e o Maria me pega mais. Porque por mais que a gente queira ouvir o Senhor, às vezes a gente se distrai. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Domingo eu fui pro culto à noite. Eu poderia ter feito meu devocional como eu faço todas as manhãs, na paz de Deus, sozinha. A Felipe e a Giovana estavam dormindo. Eu Eu me também. distraí, eu me distraí. Eu não fiz devocional domingo. Aí eu tava no culto, me deu um estralão assim, ó. Mas aí que entra o Marta e Maria. Eu me deixei levar totalmente, Pelo totalmente. serviço.
Eu nem lembrei. A Bíblia fica, tipo, na minha cara. Mas eu passei por ela 1000 vezes durante o dia, despercebida. Então, assim, infelizmente, eu acho que dos três, o Marta e o Maria realmente é o que mais me pega. É muito fácil ser Maria, mas é muito mais fácil ser Marta. E isso mesmo que você trouxe. Nós temos essas duas dentro de nós. Sim, Nós temos também Esaú e Jacó dentro de nós. Nós temos também Ruth e órfã dentro de nós. E é só que é muito mais fácil, claro que de repente aqui está mais evidente, como você trouxe a Marta e a Maria, porque do nada, ainda mais nós que somos mães, esposas, que estamos numa geração que parece que a gente tem que dar conta de tudo, quando a gente pensa que não, claro que é mais fácil sentar lá e ficar ouvindo a melhor parte, mas sim, do nada a gente já está lá, né? Mandando e fazendo. Olha, e ele fala uma só coisa. Então é muito mais fácil. Então o convite hoje é para a gente olhar como espelho. sim. Porque, ô Paula, tô indo para Marta. Calma, Marta, uma coisa. A gente conversa com a Chima. Marta, eu não sei se vocês lembram daquela novela. É, eu lembro, eu não assisto mais novela, mas assisti muito. Eu não lembro nem o nome da novela, mas falava da Ruth e Raquel. Eram gêmeas. Que esse Mulheres cabelo de, igual. Hã? Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Eu assisti muito, eu assisti duas vezes. Assisti quando passou e assisti quando reprisou. Nessa época eu assistia muita novela, outro momento da minha vida. E ali tinha Ruth e Raquel, e elas se passavam ali, que como elas idênticas, né? A novela passava como elas eram idênticas, e ela enganava lá o da Lua, lá nem lembro o nome dele, e uma ela se vestia, a Raquel, que era mais pervertida, digamos assim, mais profana, mais imoral, ela se passava pela Ruth, que era mais santificada, para não falar boazinha. Quantas vezes a gente tem essa dualidade dentro de nós? É isso que eu quero trazer. E a gente tem que vigiar em um momento. Quem eu tô falando? Como que eu tô me comportando aqui? Como órfão? Ou como Ruth, que não sei como vai ser, mas o seu povo é meu povo, eu confio e tá É forte essa frase que ela falou para a sogra, né? muito fácil. Você não falaria isso para qualquer pessoa. Não. Ela tá vindo Hoje, pro hoje escuro. eu, hoje eu, você, Michelle, você, Adriana, dá para contar nos dedos para quem que a gente falaria isso. É muito Não. forte essa frase. É o nível de confiança. É um nível de confiança que é só um filho falando para uma mãe: Mãe, eu vou onde a senhora vai. Porque quando as crianças eram pequenas, hoje eles me questionam um pouco mais, mas mesmo assim, igual hoje eu tenho consulta do Felipe, o exame. E eu já falei, como eles estão entrando de férias, eu já falei para eles: eu vou fazer o devocional, terminando, já levanta, que a gente vai sair. Já deu como? Ah, mas por quê? Porque tem exame. Já começam a questionar. Criança pequenininha nem questiona. Mas de boa, ele já se arruma, a gente sai. E já falei que eu quero fazer, já aproveitar que estou na rua, já vou fazer outra coisa para poder voltar. Eu tenho atendimento à tarde, mas já aproveitar esse período, né? Que a Ana não vai para a escola, enfim, aquela coisa. Mas eles vão tão tranquilos. Eles não têm dúvida de que que a gente vai voltar para casa. Eles não têm dúvida de que eu vou realmente fazer o exame, que a gente vai voltar para casa. Eles nem questionam, só perguntaram por quê. O porquê já existe aqui dentro de casa, mas não indagam. Ah, mãe, mas será que a gente vai voltar? Será que vai dar tempo? Não existe isso para eles. É um nível de confiança, como já Abraão confiou Isaac, né? Confiou que Deus ia fazer algo. Ele não sabia o que, mas Deus ia fazer. É um nível de confiança. E quando ela disse isso me arrepiou. De falar, meu Deus é o seu Deus, eu vou para onde você vai. Por isso que eu trouxe Noemi, fiz um estudo sobre isso, como o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo está nos guiando em algo e a gente está lá? Espírito Santo, eu confio. Eu não sei como vai ser, tá tudo escuro. Eu não sei como vai ser, mas eu confio. Só que tem uma vozinha do outro lado, a órfã. Ai, meu Deus, mas eu posso voltar. Mas se eu voltar? Lícito, não estou falando de coisas ilícitas, não. Ou o engano, que às vezes é muito parecido com a verdade, como o Gênesis já trazendo a história de Esaú e Jacó. As quantas vezes, Michelle, a gente tem uma necessidade, só que a gente não tem que fazer as coisas pela necessidade do vazio, porque ele é preenchido por Deus. Eu não quero me casar porque eu estou carente. Não, eu sou muito carente. Eu sou preenchida em Deus. Eu quero casar porque é melhor ser dois que ser um, desfrutar, é melhor. Deus não fez para relacionamento. Então eu não posso pegar qualquer homem para ocupar esse buraco. Não, eu tenho que orar no Senhor ouvir aqui a voz. Não posso vender a minha primogenitura por uma necessidade. Mas eu acho que é mais fácil da gente cair mesmo, sem a gente perceber, é na Marta. Eu também acho que essa é, até pelas circunstâncias que a gente vive.
pela rotina. E a gente vê aqui claramente que é o mesmo que acontece com a gente. Não é que a gente não ama estar com Jesus, a gente ama estar com Jesus, mas a gente tem aquela necessidade, né, talvez, de servir bem, de deixar todo mundo confortável, de deixar todo mundo saciado, né? Tipo, sábado e domingo, a casa que tá com nós três. É para eles, mas É. Aproveitar, né, o maridão em casa sem horário, né? é o meu tempo de Maria. Não, muitas vezes a Marta atropela a Maria facilmente. E eu amo Jesus. Jesus é o centro da minha casa. Tudo bem, mas a gente atropela a Maria facilmente. A Marta se sobressai. E não é por falta de amor por Jesus. Eu acho Uhum. que ela ama tanto Jesus que o ato de serviço dela foi maior do que a boa parte, que era ouvir. Mas ela queria deixar, eu tenho certeza que Marta queria deixar Jesus super confortável, saciado, bem Ó, que ali reverência, né? O rei da minha casa, né? né? Tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo lindo, tudo maravilhoso, mas esqueceu da boa parte, né? Que é o que a Maria se sobressaiu. E tanto é que eu concordo com o que você está falando, minha amiga, que ele respondeu para ela. Ele deu atenção, Marta, Marta. É. Ele respondeu para ela, Marta, Marta, olha, todavia apenas um. Olha, ele até falou, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, minha filha. Todavia apenas uma é necessária. Ela está corrigindo, instruindo. Porque só um pai de amor que instrui. Você acha que Deus. Ele ignoraria a voz humana? Não, eu tô vendo. Porque ele viu que ela estava fazendo por coração puro. De repente, estava querendo agradar tanto. Calma, calma. Igual nossos filhos. Filha, calma, calma, né? Ah, só um pai para parar para falar, fazer isso. Olha, ele amava muito, com certeza. Ele viu a reverência dela com ele. Mas calma, calma menos. A boa parte está com ela. E tem calma, olha, quando a gente tá ansiosa, que a gente chama Jesus, porque eu falo, tudo que a gente precisa é Jesus. Não dá para viver sem ele. E ela é tão, e dá para perceber aqui que ela é tão íntima de Jesus, Jesus é tão íntimo dela que tipo, como é bem pai com duas irmãs. Você não tá vendo, pai, que tipo fulano tá fazendo e eu não, isso aqui? Calma, vem junto, descansa. É uma intimidade tão grande É. desses três, junto com o melhor amigo Lázaro, né, que é irmão delas. É uma família tão chegada com Jesus que ela até reivindica. Você não tá vendo, pai? Isso aqui, fulano tinha que fazer faxina junto aqui comigo. E Olha tá a intimidade, né? a gente É. vai sai mesmo. Isso, entende? E ele deu atenção para ela. Só que é isso que eu trouxe. E por isso que é muito mais fácil a gente se cair na Marta, porque é a nossa rotina, né? É a Sim, nossa rotina. As outras coisas é algo mais pontual, mas é a rotina. que não Voltar para coisa que é lícita, como a órfã, ou vender a primogenitura por uma necessidade, ela acaba sendo mais pontual. Mas a Marta e a Maria é a nossa rotina. É a é. rotina de dois irmãos mesmo. Que todo dia aqui em casa, a Gigi deve ter alguém mais próxima dela, apesar de ela não ter irmão assim, mas deve ter. E aqui em casa, Michele, são os dois, os dia inteiro. Os dois ficam. Mas é o Felipe, mas é a Ana, mas é a Ana, mas é o Felipe. É o dia inteiro. Então, é a nossa, é a rotina, não é algo pontual. Não, é bem rotina. Então, eu queria trazer para a gente encerrar aqui, eu queria trazer esse devocional, esse pãozinho para nós, né? Cafezinho, pãozinho com café. Eu queria trazer esse cafezinho para nós, esse pãozinho para a gente degustar aí. Espírito Santo, me ajuda a ser perseverante, confiante como Ruth. E Deus mudou a história de Ruth, olha, mudou, né? Que aí a gente já trouxe semana passada que eu né, não seja como Isaú e que eu também possa ser como Maria, né? Como Marta ouviu Jesus, ouvindo que a melhor parte era da Maria. Então, para a gente vigiar este lugar, mas a gente só consegue quando a gente tem um coração, como você disse, sabendo quem é o nosso Deus. E quem é o nosso Deus? É o nosso Pai. Se Ele é meu Pai, eu sou filha. Qual que é o nosso posicionamento? Nosso posicionamento não muda, mesmo diante das circunstâncias. Não muda. E é aqui que a gente tem que ser rápida em perceber. As minhas orações, Senhor, que eu seja rápida em perceber. E quem é que nos ajuda a perceber? É só o Espírito Santo. Ele vem para nos lembrar, ele vem para nos discernir. É ele que entra numa situação falando, oh, meu Deus, rapidamente, só que você lembrou lá no culto à noite. Lá no culto à noite, tá tão distraída ali com a rotina, tá vendo? Nada ilícito. Na rotina ali, natural, agradando o maridão em casa, um dia diferente. Ali, você lembrou, meu Deus, o meu tempinho de Maria, está só nos pés dele, né? Foi o Espírito Santo que te trouxe. E aí agora veio, ó, foi domingo, ele te lembrou no culto. Ele poderia ter passado batido.
Não, não é, pastor, ele te lembrou. Michele, Michele, cadê o nosso tempinho? Só nosso. Porque ir para a igreja é maravilhoso, minha amiga, comunhão, está? Mas o tempinho de secreto, o tempinho, a gente vive em espírito de oração. Terminando aqui, vou fazer café para o Senhor, em nome de Jesus, orando em línguas muitas vezes. Mas e o tempinho de intimidade? Igual marido e mulher, o dia inteiro brincando ali, com um bom convívio, mas tem um momentinho do casal ali de namorar. O momentinho do filho também, que você dá uma atenção específica ali para o filho, que seja fazendo uma lição de casa ou ouvindo uma história, né? Aquele tempinho. E mesmo que a gente passe o dia inteiro o espírito de oração, pensando em Deus, nossa, exalando o bom perfume dele, mas tem um momentinho de intimidade, é isso que ele quer de nós, né? Então, que nós possamos ter, que o Espírito Santo esteja tão presente, que a gente considere tanto ele, que ele nos lembre disso. Opa, não seja órfão aqui, não. Opa, não seja como Isaú, não. Opa, não seja como Marta, não. Porque está dentro de nós. Essa Marta, esse Isaú, essa órfã não está fora. Ele está dentro de nós. Faz sentido? Muito, Né? total. Trazer como uma instrução aqui para nós, né? Porque como você trouxe no dia a dia, na correria, às vezes a gente nem percebe. Ou diante de um problema tão grande, que a gente nem percebe. Um monte de uma necessidade, uma fome enorme, a gente nem percebe. Às vezes não é por maldade, né? Às vezes não é não é por maldade, é mesmo pela necessidade, pela circunstância, só o Espírito Santo em nós. Então eu vou estar orando aqui para a gente fechar esse devocional hoje, mas que a gente realmente possa ter esse nível de consciência de quem nós somos. Quem é o nosso Deus, como você colocou, Michele. E se eu sei quem é o meu Deus, trazendo ele como um pai, eu sou filha e não saio deste lugar, não saio. E se eu não saio deste lugar, o Espírito Santo não sai de mim. Às vezes filha mimada, às vezes filha birrenta, às vezes filha mal criada, mas somos filhas. E aí a filha mimada, birrenta, que é igual a Marta, mãe aqui, filha, filha, ele tá ali. E ali o Espírito Santo vai nos conduzindo, porque o Espírito Santo, trazendo como Noemi, ele foi esmagando todo o tempo a Ruth. Todo o tempo. Que aí trouxe o quê? A maturidade. O que que é casamento? Casamento é coisa de adulto, não é? Ter filho é coisa de adulto. Então vamos imaginar que, vamos trazendo uma analogia, a gente vai saindo dessa mimada, vai crescendo, vai amadurecendo espiritualmente para que ele gere algo em nós, né? Vai nos entregando coisas. Então, ele quer o nosso, ele só quer o nosso coração e temos esse discernimento. Mas o que eu quis trazer aqui hoje é que essa dualidade tá, é dentro de nós e que a gente tem que vigiar. E que não é por maldade, como o domingo que aconteceu com você, coisa que acontece comigo, não é por maldade, né? Então, Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, por essa mesa, onde esse alimento, Senhor, veio para realmente nos nutrir. Todo alimento ele vem para nos nutrir, Pai. Obrigado por essa porção de hoje, que nós vamos ficar refletindo, Pai, em sermos como Maria, Pai. Até mesmo como Marta que ouviu a instrução, mas e como Maria, que tem a melhor parte. Como Jacó, Pai, não como Esaú, que vendeu, foi imoral, né? Saiu fora da tua vontade, Pai, pela necessidade, pela fome, pelo vazio. E nem como órfão, que desistiu de forma lícita, mas não, nós somos perseverantes. Como eu li hoje na palavra, o Senhor está comigo como um guerreiro. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, eu declaro isso sobre a vida da Michelle, que está aqui em tempo real, que ela possa ter esse discernimento de quem ela é e quem é o Senhor para ela, com convicção diariamente. E que o Espírito Santo que está dentro dela, que está dentro de mim, depois dessas mulheres que vão ouvir, convicção de ser guiada, como Noemi guiou o tempo todo. Obrigada por isso, Pai. Nós declaramos um dia que a sua presença esteja conosco, que tudo que nós precisamos de verdade é da tua presença. Na tua presença nós temos tudo, como um peixe, como um mar para o peixe. Obrigada por isso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Amém, minha amiga. Eu vou parar de gravar aqui, depois eu subo.